O período da história europeia conhecida como a Idade Média ocorreu entre os anos de 476 e 1453. É uma era com uma reputação não muito definida, pois também é chamada de Idade das Trevas ou Tempos Medievais. Ficou marcada pelo feudalismo, pela influência da Igreja, pelas cruzadas e Inquisição. A maioria das pessoas associa esse período à crueldade brutal, guerras devastadoras e grandes pestes. Pior ainda, é frequentemente considerado como um tempo em que a sociedade, a academia e as artes retrocederam. Sejam bem-vindos ao canal A História do Poder. Se você é um curioso pela história da humanidade, não perde mais tempo e já se inscreve nesse canal, além de ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. O seu like também é muito importante para nos apoiar a trazer mais vídeos dessa forma. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Embora tenha havido guerras, pestes e uma boa dose de crueldade durante a Idade Média, não foi um período na história em que as buscas intelectuais chegaram a um impasse. Grandes avanços foram feitos. A disseminação do cristianismo, as cruzadas, a Guerra dos 100 Anos, a Batalha de Hastings, a redação da Magna Carta e as obras de Geoffrey Chaucer são apenas alguns de seus destaques. Vamos examinar alguns dos momentos-chave da Idade Média, começando com a queda do Império Romano e continuando até o Renascimento. Por séculos, Roma manteve um controle rigoroso sobre grande parte da Europa, partes do norte da África e partes do Oriente Médio. Mas o Império passou por dores de crescimento. Suas propriedades eram tão vastas que era impossível defender suas fronteiras. As lutas internas e as guerras civis enfraqueceram Roma de dentro para fora. Os cristãos, um grupo que começou na minoria, muitas vezes eram reunidos pelos romanos e forçados a enfrentar os ferozes gladiadores no Coliseu, uma forma de entretenimento favorita dos cidadãos romanos. Mas à medida que o cristianismo se espalhava, as crenças predominantes das pessoas passavam por uma mudança profunda. O Império Romano enfraquecido era exatamente o que alguns outros grupos na Europa estavam esperando. As tribos germânicas e os visigodos viram isso como uma oportunidade. Alarico, um líder gótico, deu o golpe final no Império Romano. Furioso porque o imperador romano se recusou a cumprir sua promessa de conceder cidadania romana e territórios nos Balcãs a seu povo, Alarico estava determinado a obter o que lhe foi prometido. Ele formou um enorme exército composto por godos, hunos e ex-escravos romanos, que marcharam pelos Alpes e entraram na Itália para enfrentar o imperador romano, Honório. Um líder tolo e egocêntrico, Honório permaneceu em sua vila enquanto o exército godo se aproximava da cidade. Ele ignorou a ameaça e recusou-se a ouvir seus conselheiros que vieram avisá-lo da batalha iminente. Alarico cortou a cadeia de suprimentos que entrava na cidade e esperou que ela enfraquecesse o suficiente antes de atacar. Roma ficou ferida, mas não morta. No entanto, não conseguia recuperar sua antiga glória. O fim do Império Romano ocorreu em 476, quando o herdeiro do Império, um jovem de 14 anos, foi destituído. A queda do outrora grandioso Império Romano mudou drasticamente a face da Europa, permitindo que outros grupos, como os godos, se tornassem mais poderosos. O desaparecimento do Império Romano marcou o início da Idade Média. Um grupo capaz de ganhar mais poder e controle após a queda de Roma foi o Império Bizantino, que se considerava romano. Seu império, centrado em Constantinopla, era quase como a realocação de Roma. Na verdade, Constantino originalmente chamou a cidade de Nova Roma. Após a morte de Constantino, o Império Bizantino se dividiu. Na parte sudeste da Europa,
Um líder carismático e extraordinário estrategista militar chamado Carlos Magno usou seu poder de persuasão e seus grandes exércitos para unir grande parte da Europa Ocidental. Filho de um rei e destinado a se tornar um rei ele mesmo, Carlos Magno conquistou os saxões, uma poderosa tribo germânica, forçando-os a se converter ao cristianismo. No entanto, como Constantino, o império construído por Carlos Magno não sobreviveu à sua morte. À medida que os exércitos marchavam de um lado para outro pela Europa, o cristianismo também o fazia. No entanto, os ensinamentos da Igreja foram divididos em duas filosofias: a Igreja Ortodoxa Oriental e a Igreja Católica. Independentemente das diferenças, o cristianismo se infiltrou em todos os aspectos da vida das pessoas que viviam na Idade Média, tornando-se a entidade mais poderosa de seu tempo. A Idade Média é quase sinônimo de cavaleiros partindo para a Terra Santa para lutar nas cruzadas. Cristãos, judeus e muçulmanos, todos sentiam uma conexão com a Terra Santa no Oriente Médio. No século XI, os muçulmanos expandiram suas propriedades para incluir muitos locais religiosos sagrados. Os cristãos europeus temiam que as terras sagradas tão importantes para sua religião fossem destruídas ou bloqueadas pelos muçulmanos. A solução foi recuperá-las em nome da Igreja. Começando em 1095 e durando até 1291, cavaleiros europeus piedosos se uniram para fazer cruzadas a Jerusalém e outros locais-chave na Terra Santa. Reis poderosos financiaram os cavaleiros, mas à medida que as cruzadas se mostravam menos eficazes, esses ricos patronos questionavam seu retorno sobre o investimento. Depois de 200 anos de lutas e saques nas terras sagradas, as cruzadas terminaram. Enquanto isso, nas Ilhas Britânicas, os ingleses estavam construindo sua nação longe dos conflitos do continente. Descendentes dos anglo-saxões germânicos, com uma boa dose de influência romana, os ingleses enfrentaram uma crise quando o herdeiro do trono foi contestado. Um dos momentos mais significativos da história da Idade Média foi a Batalha de Hastings em 1066, travada para estabelecer o herdeiro legítimo da coroa. A batalha também inaugurou a conquista normanda da Inglaterra. A linha de sucessão real havia sido estabelecida, mas alguns reis estavam menos interessados em governar a terra do que outros. Por exemplo, o rei Ricardo achava mais importante ir para as cruzadas do que lidar com assuntos na Inglaterra. Vários membros da nobreza se ergueram para preencher o vazio deixado pelo rei Ricardo e outros monarcas como ele, mas seu domínio sobre o poder era tênue. Uma vez que um novo rei assumia o controle, esses nobres eram realocados para suas posições anteriores, e muitos ressentiam o rei por isso. O rei João e um grupo de nobres se reuniram para discutir soluções possíveis. Em 1215, eles redigiram os Artigos dos Barões, o rascunho inicial que mais tarde se tornou a Magna Carta, um dos documentos mais importantes da Europa. A Carta Magna, ou Magna Carta, garantiu que o rei protegeria as propriedades dos barões de terras contra invasores externos, como a França. Em troca, os nobres permaneceriam leais ao rei. Os direitos e papéis dos nobres foram delineados e eles foram garantidos para manter suas propriedades e influência política de monarca para monarca. Por causa da Magna Carta, a Inglaterra tornou-se um país unido, capaz de concentrar seus esforços na construção de seu império global. Assim como a Inglaterra teve que lidar com o problema da sucessão, a França foi lançada no caos quando o rei Carlos IV falhou em produzir um herdeiro para o trono. Uma disputa pelo poder se seguiu e demorou muito tempo e muito derramamento de sangue para resolver. A Guerra da Sucessão Francesa durou 116 anos, de 1337 a 1453, mas os historiadores arredondaram para baixo, rotulando isso como a Guerra dos 100 Anos.
A luta não se limitou apenas à França, mas incluiu vários países, incluindo a Inglaterra. Um herói improvável surgiu da Guerra dos 100 Anos, uma jovem chamada Joana d'Arc, a donzela de Orleans, nascida por volta de 1412 em uma família camponesa. Aos 13 anos, ela começou a ter visões que a compelia a lutar para reconhecer Carlos VII como o rei legítimo. Vestida com a armadura de batalha, Joana d'Arc liderou soldados contra os ingleses. Ela teve sucesso por um tempo, mas foi capturada pelos ingleses, que a acusaram de crimes de heresia, bruxaria e travestismo. Ela foi queimada na fogueira em 1431. Enquanto as guerras da Idade Média eram brutais e devastadoras, uma força ainda mais mortal estava prestes a ser desencadeada na Europa. A explosão populacional colocou uma pressão sobre a produção de alimentos, resultando em fome, escassez e desnutrição. Em 1347, a Grande Peste, uma doença mortal, foi trazida para a Terra por comerciantes da Ásia e do Oriente Médio. Ela se espalhou rapidamente dos navios mercantes e pelas cidades insalubres da Europa, muito provavelmente carregada por ratos. As pulgas que picavam os ratos transmitiam a doença da peste bubônica para os humanos que elas picavam. A peste matava pessoas saudáveis em uma semana, causava furúnculos horríveis na pele, febres e tosse com sangue. Historiadores acreditam que a doença mortal matou até 1/3 da população da Europa. Para piorar, a praga não foi uma ocorrência única. Ela varreu periodicamente a Europa novamente ao longo dos séculos, embora os surtos subsequentes não tenham sido tão mortais quanto o primeiro. A peste negra, como ficou conhecida, teve um impacto tremendo na Idade Média. Fez as pessoas questionarem a doutrina da Igreja cristã, tornarem-se mais supersticiosas e se preocuparem com sua dependência dos outros para alimentação. A perda de tantas pessoas abriu espaço para o surgimento de uma classe média, já que muitos abriram lojas e produziram bens para vender. Isso alterou a política na Europa, à medida que diferentes pessoas foram elevadas a cargos de poder para substituir aqueles que faleceram. A praga forçou as pessoas a pensar de maneira diferente sobre política e religião, tornando-as mais independentes. Essa mudança de atitudes e pensamento contribuiu para o fim da Idade das Trevas, inaugurando uma nova era, o Renascimento. E você, o que achou da Idade Média? Gostaria de viver nesse período? Deixe nos comentários abaixo. De qualquer forma, agradeço por assistir. Te convido a clicar no vídeo que está aparecendo nesse momento na sua tela para você entender como era a vida em um castelo medieval. Até o próximo vídeo.